Leitura bíblica em um ano. 2 Crônicas 31. E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques, derribaram os altos altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim, Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para sua possessão, para as cidades deles. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério, os sacerdotes e levitas para o holocausto e para ofertas pacíficas, para ministrarem, louvarem, cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei, para os holocaustos e para holocaustos da manhã e da tarde, e para o holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. Ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. E, depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, e de mosto, e de azeite, e de mel, e de todas as novidades do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimo de vacas e das ovelhas, e dízimo das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao povo de Israel, e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões, e Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou, dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Então disse Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali meteram fielmente as ofertas e dízimos e as coisas consagradas. E isso estava a cargo de Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo, Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Elias, Ismaquias, Maate, Benaia, superintendentes sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, por mandado do rei Ezequias, e de Azarias, maioral da casa de Deus, e Coré, filho de Imná, o levita, por terceiro da banda do Oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias a Deus, para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. E, debaixo das suas ordens, estavam Éden, Miniamim, Jesua e Semaias, Amarias, Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto o pequeno como aos grandes, além dos que estavam contados nas genealogias dos varões, da idade de 3 anos, e daí para cima, a todos os que estavam na casa do Senhor, para a obra de cada dia no seu dia pelo seu ministério, nas suas guardas, segundo as suas turmas. E os que estavam contados pelas genealogias dos sacerdotes, segundo a casa de seus pais, como também os levitas, da idade de 20 anos, e daí para cima, nas suas guardas, segundo as suas turmas, como também conforme a genealogia, com todas as suas crianças, e suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, por toda a congregação, porque, com fidelidade, estes se santificavam nas coisas consagradas. Também
dentre os filhos de Arão haviam sacerdotes no campo dos arrabaldes das suas cidades, em cada cidade, homens que foram contados pelo seu nome para distribuírem as porções a todos os varões entre os sacerdotes, e a todas as que estavam contados pelas genealogias entre os levitas. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom, e reto, e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus, e em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei dos mandamentos, para buscar a seu Deus, com todo o seu coração, o fez, prosperou. Capítulo 32. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os varões, para que tapassem as fontes das águas que haviam para fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tampou todas as fontes, como também o ribeiro, que se estendia pelo meio das terras, e disseram: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tendes bom ânimo, não temais, nem vos espantei por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele, porque ele está ao braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laques, com todo o seu domínio, a Ezequias, rei de Judá, e a toda a Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiai vos que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura, não vos incita, Ezequias, para que morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor, nosso Deus, nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares, e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrarei, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e os meus pais fizemos a todo o povo das terras? Porventura, puderam-se de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar as suas terras das minhas mãos? Qual é? Todos os daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem algum pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quanto menor vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Também seu servo falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também
o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E clamaram em voz alta, em voz alta, e clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como os deuses dos povos das terras, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Então, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de seu rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, o mesmo que desceram dele o mataram, ali a espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias, aos moradores de Jerusalém, das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos, e de todos os lados guiou. Muitos traziam presentes de Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disso, foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Naquele dia, Ezequias adoeceu de morte, e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles, nos dias de Ezequias. Teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fizeram-se tesouros de prata e de ouro, e de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudos, e de tudo que podia desejar. Também armazéns para a colheita de trigo, e de mosto, e de azeite, e estrebarias para toda a casta de animal, e currais para os rebanhos. Edificou também cidade, e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também o mesmo Ezequias tampou o manancial superior das águas de Giom, e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, no negócio dos embaixadores, dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se faz naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto ao resto dos atos de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritas na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro das histórias dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém fizeram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares e baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todos os exércitos dos céus, e os serviu, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus fios pelo fogo
pelo fogo no vale do filho Rinion, e usou adivinhações, agouros e feitiçarias, e consultou adivinhas e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nessa casa, em Jerusalém, que escolhi dentre toda a tribo de Israel, porém eu e meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel, da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhe ordenei, conforme toda a lei, estatuto e juízo dado pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhas, e amarraram com cadeias, e levaram a Babilônia. Ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouvindo sua súplica, tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. E, depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda, até Oifel, e a levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em toda a cidade forte de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinham edificado no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O resto, pois, dos atos de Manassés, e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhes falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão no livro de história dos reis de Israel. E a sua oração, como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado, e sua transgressão, e os lugares onde edificou os altos, pôs bosques e imagens de escultura, também antes que se humilhasse, eis que está tudo escrito nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Era Amon da idade de 22 anos, quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura de Manassés, seu pai tinha feito, e a serviu, mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus deleitos, e conspiraram contra ele os seus servos, e mataram em sua casa. Porém o povo da terra feriu todo quantos conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra fez reinar em seu lugar Josias, seu filho.